Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família nesse dia. Meus amados, eu vou continuar comentando sobre a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu amigo jovem Timóteo. E ontem eu contei como Paulo conheceu Timóteo pessoalmente. Foi exatamente quando ele estava retornando da sua primeira viagem missionária, quando ele saiu da cidade de Derbe e retornou para Listra, a cidade que ele foi apedrejado, quase morto ali, né? Que homem corajoso, né? E nesse retorno ali em Listra, ele conheceu o jovem Timóteo, teve boas referências dele, inclusive alguns historiadores dizem que foi Paulo que batizou ele exatamente nessa época. A partir dali, Timóteo passou a ser um braço direito do apóstolo Paulo, passou a ser um colaborador, um servo do apóstolo Paulo, e ele não descolou do apóstolo Paulo em tempo algum. E inclusive visitou as igrejas da Galácia enquanto Paulo estava retornando. E depois que o apóstolo Paulo então retornou para Antioquia da Síria, ele passou algum tempo ali, Antioquia da Síria, Jerusalém, e depois ele planejou fazer a sua segunda viagem missionária. Só que nessa segunda viagem missionária, ele não voltou mais com Barnabé. Ele voltou sim com Silas. Silas então foi o companheiro do apóstolo Paulo nessa sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, nós sabemos que ele havia planejado realizar os trabalhos missionários visitando as igrejas ali da região da Galácia e da Ásia Menor de uma forma geral. O objetivo dele era evangelizar a Ásia Menor. Até no devocional aí de 3 dias atrás eu comentei que esse não era o plano de Deus. Era sim o plano de Paulo, mas o plano de Deus era que ele evangelizasse a Europa, lá a região da Macedônia, né? Eu falei que ele foi parar em Filipos, Tessalônica, né? Foi para Bereia, Atenas, até chegar em Corinto. Então esse foi o plano de Deus. Até na devocional na época, quando eu comentei, eu falei que o coração do homem faz plano, mas é Deus quem dirige a nossa vida, é Deus quem dirige os nossos passos, né? Então, nessa segunda viagem missionária, quando Paulo e Silas chegaram na região da Galácia, eles foram, claro, visitar o seu amigo Timóteo, o jovem Timóteo, a sua família. E, automaticamente, a partir dali, Timóteo passou a fazer parte da equipe missionária do apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. A partir dali, a equipe missionária, então, do apóstolo Paulo foi o Dr. Lucas, né, que estava sempre presente, acompanhando ele, escrevendo os relatos, né, fazendo um diário da vida do apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, Silas e agora Timóteo. Então, eles formaram uma equipe de 4 evangelistas, né, de 4 servos de Deus, para realizar os trabalhos evangelísticos missionários nessa segunda viagem missionária. Ok? No próximo devocional, então, eu vou comentar o porquê que o apóstolo Paulo chegou à conclusão que deveria escrever essa primeira carta para Timóteo. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar aí aprendendo um pouco, relembrando um pouco, né, da vida do apóstolo Paulo quando ele conheceu o jovem Timóteo. É importante nós sabermos disso, né, e valorizar os nossos amigos, valorizar aqueles que nos amam, né? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus lhe abençoe abundantemente nesse dia. Amém?